Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica. Professor Ronaélio, terceiro ano da Escola Plácido, e hoje a gente vai estudar as funções oxigenadas, né? Trabalhando a nomenclatura e também o reconhecimento, principalmente o reconhecimento das funções orgânicas. Mais à frente a gente vai aprofundar melhor essa parte da nomenclatura, mas vamos ter uma noção hoje de cada uma delas e vamos trabalhar também um exercício. Eu vou passar alguns exemplos para vocês e depois vocês irão resolver posteriormente essas questões sobre o reconhecimento das funções orgânicas. Então, de início é importante que a gente saiba reconhecer as funções orgânicas, e é isso que a gente vai ver aqui hoje. Funções oxigenadas, funções orgânicas oxigenadas e o reconhecimento dessas funções, ok, galera? Então aproveitem a aula. Eu vou minimizar aqui para iniciar com vocês e a gente vai passar para o slide aqui que eu vou acabar de projetar. Então vamos lá. Como nós vimos na semana passada, as funções orgânicas oxigenadas, como o próprio nome já diz, são aquelas funções que possuem oxigênio na sua composição, né? Então as funções oxigenadas, elas vão ser essas aqui, pessoal. Então nós temos aí a função, o grupo funcional e a nomenclatura. Então a gente vai ter função, o grupo funcional e a nomenclatura. Então, por exemplo, álcool tem esse grupo funcional. Ele tem que ter um OH, que a gente chama de hidroxila. Lembrem-se desse nome. Grupamento OH ligado a carbonos é chamado de hidroxila. Alguns autores chamam de oxidrila, mas enfim. O álcool tem que ter esse OH ligado a um carbono que faz ligações simples. Perceba que o composto fenol também tem OH, só que esse OH está ligado a um anel aromático. O aldeído, ele tem esse grupamento C-O na ponta de uma cadeia e o H. O ácido carboxílico que parece com ele tem um C-O também, mas ele tem uma hidroxila do outro lado. Então eu sempre coloco assim, aldeído na ponta de uma cadeia, só oxigênio. Ácido carboxílico, dois nomes, dois oxigênios na ponta das cadeias. Para eu conseguir diferenciar éter e éster, eu uso também essa dica. O éter, ele tem um oxigênio no meio de dois carbonos. Esse R significa radical, ok? Radical pode ser um carbono ou mais carbonos ligados aqui de cada lado. E o éster, ele tem dois oxigênios, ó. Tem carbono nessa ponta, carbono aqui, e tem dois oxigênios entre eles. Então é assim que eu uso para diferenciar o éter do éster. E a acetona, ela vai ter esse grupo carbonila aqui ligado entre dois carbonos, que vão vir dois carbonos COH aqui, ok? Então, qual vai ser a nomenclatura desses compostos? Como é que eu vou identificar pelo nome? Eu posso identificar pela estrutura, mas eu posso identificar também pelo nome. Então, álcool termina em ol. Fenol vai usar aqui hidrox mais o radical, mais a terminação, que vai com o nome fenol. Aldeído termina em al. Cetona termina em ona. Ácido carboxílico começa com ácido, então você de cara já identifica, e termina com oico. O éster vem o radical, que estiver ligado a ele aqui, mais o O. Então, a gente vai ver alguns exemplos aqui na frente. E o éter, ele usa essa técnica do menor radical mais ox mais o maior. E tem uma outra nomenclatura que pode usar o nome éter. Então, a gente pode reconhecer pelo nome também. Então, vamos lá. Primeira função orgânica oxigenada que a gente vai ver aqui é o álcool, né? Então, vai ter hidroxila, que eu falei agora há pouco para vocês, ligada a um carbono que seja saturado. Qual é a nomenclatura oficial? É só o composto terminar em ol. Então, vocês vão lembrar que a gente viu no primeiro período aquela nomenclatura dos hidrocarbonetos. Então, por que que esse composto aqui ele só tem um carbono? De acordo com aquela nomenclatura, um carbono usa o prefixo met. Como a terminação aqui vai ser ol, ele vai ficar então metanol. Tá ok? Ó, met, porque tem um carbono, an, ligação simples, e a terminação ol. Esse é o nome oficial desse álcool. O segundo tem dois. Como ele tem dois, vai ser et. Ligação simples an e a terminação ol. E assim a gente tem os outros exemplos. Ó. Butan 2-ol, porque ele tem 4 carbonos e a hidroxila está ligada no carbono 2. A gente começa a contar do lado que ela estiver mais próxima. Então, butan 2-ol. But vem de 4 carbonos.
E nesse caso aqui a gente tem ramificações, ó. Ramificações no carbono 2 e no carbono 5, por isso fica 2,5-dimetil. E 2-hexanol é para identificar onde está essa hidroxila, que ela precisa estar identificada. Então a nomenclatura é essa. Composto terminou em ol, você já sabe que ele vai ser álcool, certo? Tem uma nomenclatura usual que eu gosto de chamar de apelido. Você tem um nome, mas você também tem um apelido, por exemplo. E muitas pessoas te conhecem por esse apelido. Então acontece isso também com os álcoois. Só que o nome usual já diz, é como o seu apelido, ele é usual. Ele não é o oficial, ou seja, chama-se por esse nome, mas a nomenclatura aceita realmente a nomenclatura que é oficial. Por exemplo, o metanol ele pode ser chamado de álcool metílico. Ele é um líquido incolor, tóxico, usado como combustível de jato, solvente e aditivo de gasolina. E o etanol, ele já é o álcool etílico, pode ser chamado assim, utilizado na fabricação de bebidas alcoólicas como combustível e na limpeza. Então são só exemplos dessa diferenciação. E a gente tem também a classificação dos álcoois em mono, di ou tri, e até poli ou vários, né? Então, monoálcool quando tem apenas uma hidroxila, diálcool quando apresenta duas, triálcool quando apresenta três. E aí vem alguns exemplos, certo? Pronto. Passando aqui. Então, a gente tem depois o fenol. Então, o fenol, como eu falei agora há pouco para vocês, diferente do álcool, a hidroxila, ela vai estar ligada ao núcleo ou anel aromático. Então, perceba que essa hidroxila está ligada a um anel aromático ou anel benzênico, como vocês quiserem chamar. E aí vem a nomenclatura deles, ó. Então esse daqui, hidroxi, que vem do oxigênio aqui, a hidroxila. Benzeno, que é o nome dessa parte aqui que está, como é que eu posso falar? Aromática, né? Uma parte aromática. E já esse daqui, hidrox, que é para identificar onde está a hidroxila. 2-metil, porque no carbono 2 tem uma ramificação metil, benzeno. Então a mesma coisa para esse composto aí. E tem também a nomenclatura usual, que é aquela que eu falei para vocês, conhecida como apelido, né? Então usual fenol para essa daqui e para essa 2-metilfenol. Pronto, os fenóis são bactericidas, sendo empregados como antissépticos, apresentam o inconveniente de serem tóxicos. Pronto, é só uma observaçãozinha. Vem aí o terceiro grupo, que é ácido carboxílico. Então ele vai apresentar essa estrutura aqui, pessoal, que é chamada de carboxila. Se eu tiver C dupla O e o oxigênio na outra ponta, chama-se carboxila. E ela vai estar na extremidade da cadeia. Então, ácido carboxílico, o grupo funcional deles está sempre na extremidade. Isso aqui nos ajuda até a entender a diferença entre ele e éster. O éster viria mais um carbono ligado desse lado. Então, carbono aqui e carbono aqui. Já no caso de ácido carboxílico, está nas pontas, lembrem-se disso. Ácido carboxílico e aldeído, os grupos funcionais, eles ficam nas pontas das cadeias, ok? A nomenclatura oficial, a terminação é óico, então começa com ácido e termina com óico. Esse daqui não é difícil da gente lembrar. Então olha aí os exemplos, ó. Tem quantos carbonos aqui? 2. 2 carbonos é et. Então ácido, et de 2, porque só tem ligações simples. Ronelli, essa dupla aqui, essa dupla não é entre carbonos. Se não é entre carbonos, não entra para a nomenclatura. E a terminação, que foi falada agora há pouco, óico. Então, ácido etanoico, 2 carbonos. Esse outro exemplo aqui, ele tem 2 grupos funcionais. Então, ele ficou, também é et, porque tem 2. Só que ele tem 2 grupos, então ele ganhou um di. Aí ele é chamado de ácido etano dioico. Certo? E esse exemplo aqui, ó, sempre começa a contar do lado que tiver mais próximo, a nomenclatura aqui do, aliás, o grupo funcional, que no caso é esse, a carboxila, né, tá desse lado. Então começa a contar 1, 2, 3, 4. Então ficou ácido, 2, porque no carbono 2 tem uma ramificação, que é metil, e butanóico, porque tem 4 carbonos aqui. Nomenclatura usual. Essa nomenclatura usual, como eu já falei para vocês, é apelido. Então, ácido fórmico, por exemplo, é a mesma nomenclatura do ácido metanóico. Ele é encontrado nas formigas. Então, quando a gente tem aquela sensação de dor, quando uma formiga machuca a nossa pele, né? Quando ela pica a nossa pele, é justamente um ácido carboxílico que existe, que produz aquela sensação de dor.
Ácido acético também. Ácido propiônico. E nós temos aqui o ácido butírico. Dois exemplos de ácido carboxílico que eu tenho para assim, repassar para vocês, eles estão relacionados com o odor. Então, os cachorros, por exemplo, os cachorros eles reconhecem o dono, dentre outras coisas, pelo cheiro. Vocês sabem que o animal ele é utilizado, por exemplo, ele é treinado para ele encontrar drogas, né, para ele procurar maconha, cocaína, enfim, qualquer tipo de droga, ele é treinado para aquilo ou para buscar outros produtos de contrabando e tudo mais. Então, isso é através do cheiro que ele é condicionado. Então, é através dos ácidos carboxílicos que existem no corpo da pessoa que eles conseguem reconhecer o seu dono, por exemplo, certo? Não sei se alguém já observou que às vezes você chega em algum local e tem um cachorro, e ele chega próximo e fica... Tem cachorro que chega e fica... se você tiver cachorro na sua casa, ele se aproxima e fica procurando um cheiro ali. Às vezes ele está procurando o cheiro do outro cachorro que ele está sentindo ou está verificando se aquela pessoa já é conhecida, certo? Isso é uma curiosidade que a gente tem aí sendo apresentada relacionada com o ácido carboxílico. Outro cheiro também que está relacionado com o ácido carboxílico é o mau cheiro das axilas quando não se utiliza o desodorante. Então, por isso que a gente tem aí os produtos de higiene para evitar esse mau cheiro. E também, pessoal, aquele cheiro forte de caprinos. Então, o cheiro forte dos caprinos, né, de cabras e bodes, está relacionado também com ácidos carboxílicos que eles produzem no corpo. O aldeído, ele também vai estar na extremidade. Lembre-se do que eu falei agora há pouco. Apesar de estarem na extremidade, olha só, só que são grupos diferentes. E eu sempre uso aldeído, uma palavra só. Ácido carboxílico, duas. Então, como é que eu vou lembrar? Aldeído é um oxigênio na ponta da cadeia. É uma carbonila. Já o ácido carboxílico teria oxigênio aqui e oxigênio embaixo. Seria uma carboxila. Então, são terminados em -al e é conhecido como aldeído. Nomenclatura: met, porque tem um carbono, -an, ligações simples e a terminação -al. Esse outro aqui, no carbono 2, tem uma ramificação que se chama metil. 4 carbonos, but, ligações simples -an e a terminação -al. 2-metilbutanal. Pronto, esses são exemplos de aldeído. E a nomenclatura usual, ela vai derivar de ácido carboxílico, né? O aldeído fórmico tem a ver com ácido carboxílico, formaldeído, o acético, acetaldeído e o benzoico ou benzaldeído. As cetonas apresentam o grupo carbonila entre átomos de carbono. Então, ela vai ter aquele grupo C-O, só que vai estar entre carbonos. A nomenclatura oficial termina em ona. Então, a terminação das cetonas vai ser terminação em ona. Todo mundo deve saber, né, que existe aquele removedor de esmalte e outros solventes também que são utilizados para remover tinta, tintura, enfim. Então, a acetona, que a gente conhece como acetona, na verdade, é a cetona mais simples, que é essa daqui, ó, propanona. Só que, obviamente, ninguém vai chegar na farmácia ou no mercantil procurar, eu quero comprar propanona, porque o pessoal não vai saber. Por quê? Lá eles não utilizam a nomenclatura oficial, usam a nomenclatura usual, né? Ou o apelido, como a gente fala, dessa maneira. Então, propanona, olha só, tem aqui esse C-O, que é a carbonila, e ele vai estar entre dois carbonos. Pronto. E o outro composto aqui, ramificação no carbono. Porque aqui a ramificação tu está contando como 4. Por que 4? Se tu explicou lá nos hidrocarbonetos que a gente começa a contar do lado mais próximo a ramificação. Aí eu explicava assim: se houver insaturação, começa do lado da insaturação. E se tiver grupo funcional, a prioridade é o grupo funcional. Então por isso que eu tenho que começar a contar do lado direito. Então 1, 2, 3, 4, 5. Aí no carbono 4 tem uma ramificação metil. 2 para indicar onde está, que hoje em dia é usado 2 aqui no meio. Pente, porque tem 5 carbonos. An, porque só tem ligações simples, essa daqui não conta, porque não é entre carbonos. E a terminação, que é ona. Então, pentanona, 5 carbonos, ligação simples, ok? E aí, a nomenclatura usual também que pode existir, né? De acordo com a ordem alfabética, pode ser chamada de dimetilcetona, enfim, mas essa aqui vamos pular. O importa é a oficial. Aí nós temos éter, que vai ter, qual é o grupo funcional do éter? O oxigênio entre carbonos. Como é que você vai entender a ramificação? Faça de conta que o oxigênio,
está dividindo em duas partes que sejam hidrocarbonetos. Seria mais ou menos isso. Então, quando tem só um carbono aqui, coloco o prefixo met. Aí faça de conta que esse ox vem de oxigênio. Então, met, ox de oxigênio. Do outro lado, quantos carbonos? 2. Metox, etano. A mesma coisa aqui, ó. 2 carbonos, et. Oxigênio, ox. 2 carbonos, etano. Pronto. E essa também existe uma nomenclatura usual que termina em ílico. Nós temos aí como exemplo o éter comum, que é usado como anestésico geral e como solvente. Inclusive tem uma curiosidade, né, que antes ele era utilizado como anestésico em cirurgias, mas aí depois eles abandonaram por ter a chance de ter risco de ser cancerígeno. Já no caso do éster, ó, o éter tem um oxigênio no meio de carbonos. O éster ele vai ter um oxigênio no meio de carbonos e tem uma carbonila ligada ao carbono. Então ele precisa ter essas duas coisas para ser éster. Como é que eu faço? A mesma coisa que eu falei para vocês agora há pouco. Divide o oxigênio em duas partes. Então 2 carbonos, et. Aí nele aqui a gente bota ato para identificar que é éster. Então ficou etanoato di. Esse di seria o O. Um carbono fica met. Aí coloca ila. Eu estou acrescentando na nomenclatura ato e ila. Então etanoato de metila. Aqui 1, 2, 3 carbonos. Então 3 carbonos prop. Então propanoato. Aí o O seria o di. E 2 carbonos et. Terminação ila. Propanoato de etila. E aí essa nomenclatura usual, que ele vai derivar de ácido carboxílico, que você pode encontrar em algum livro também, certo? Os ésteres são usados como flavorizantes, galera. Eu acho que vocês já viram, por exemplo, que tem alguns, sei lá, balas, doces, que ele tem o sabor da fruta, muitas vezes idêntico, bem semelhante, mas ele não necessariamente é feito a partir da fruta, ou seja, não é natural. Posso explicar assim. Ele pode ser sintetizado em laboratório, certo? Para facilitar essa produção em larga escala e para a utilização. Então, esses ésteres são chamados de flavorizantes, substâncias que dão o cheiro e o sabor ao mesmo tempo da substância desejada. E aí, tem aqui também o enol, que aí tem o grupo OH, ele é muito parecido com o álcool, ó, só que o carbono que se liga a ele apresenta uma ligação dupla. Então, no caso do enol, ele é parecido, isso aqui é a última função, o enol ele é parecido com o álcool, porque ele também tem um grupo OH, só que o carbono que está ligado a ele vai ter ligação dupla. Então, essa é a última função orgânica oxigenada que a gente tem para identificar aqui. E agora, eu vou pegar aqui o exercício que eu vou passar para vocês, tá? Daqui a pouquinho eu vou estar postando no grupo e vou explicar como é que a gente vai resolver ele aqui. Pronto, eu vou ajudar vocês no início. Pronto, então aqui é o seguinte, galera. Vocês vão receber esse exercício daqui a pouco, vou estar colocando no grupo aí. Vocês resolvem a partir dessa tabela. A tabela traz a classe funcional, tá aqui o nome das classes funcionais, todas elas. E aqui do lado tem dizendo o grupo funcional, o que é que precisa ter para ele ser dessa função aqui. Aqui vem mostrando também o que é hidroxila, o que é carbonila, tá certo? E aí, vocês vão ter o seguinte. Vou para a questão. Aí na questão eu tenho o seguinte, ó, aqui tem um exemplo, já dei uma função mista. E vem aqui. Dadas as fórmulas estruturais, reconheça a função do correspondente composto. Ou seja, nessa letra A, eu vou olhar para a letra A aqui e identifico o quê? Que ele tem um grupo OH. Pronto, ele tem grupo OH. OH ele pode ser enol, ele pode ser fenol, ele pode ser álcool. Vamos ver aqui qual é a função que dá certo com esse daqui. Aí a gente olha ao redor. O carbono que se liga a ele só faz ligações simples. Então ficou fácil. Só eu voltar lá. Álcool, ó. Carbono que só tem ligações simples ligado a um grupo OH. Então a letra A é um álcool. É só isso que você vai fazer, só dizer qual é a função. Lembrando que podem ter compostos que tenham mais de uma função. Por exemplo, esse aqui, ó, certo? Esse último composto aqui, da letra S, letra U, aliás, pronto, da letra U aqui, ó.
ele tem essa função. E como é que eu vou saber, Ronélio? Procura o que for diferente de carbono. Achou oxigênio, achou nitrogênio, ou cloro, ou outra coisa, já vai olhar lá na tabela qual é a função. Então tem aqui essa estrutura, ó, com 2 oxigênios no meio de carbonos. E tem aqui um oxigênio ligado a um carbono. A gente acabou de ver que esse OH ligado a um carbono, que é a hidroxila, se esse carbono só faz ligações simples, ele é a mesma coisa da letra A. Então aqui é um álcool. Aqui é um álcool. E desse lado de cá eu vou voltar lá para eu ver. Então por isso que você vai olhar na sua tabela. 2 oxigênios no meio de carbonos. Olha aqui, ó. Éster. Então eu tenho lá naquela função, na letra U, éster. E tenho aqui álcool. Então é basicamente isso que vocês vão fazer. Vai na função, aliás, na questão, olha a alternativa, vai para a tabelinha, compara e você classifica. Esse conteúdo é simples, galera. Eu tenho certeza que vocês vão compreender bem. Não se preocupem, estou aqui para ajudar. No que precisar, entre em contato, vai no meu PV ou manda mensagem no grupo que eu estou à disposição de vocês, ok? Então, fiquem aí com essa aula, estudem, deem uma olhada e qualquer dúvida, estou às ordens. Valeu, galera!